Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar, porque são 3 arquivos, são 3 aulas, a fisiologia renal. Então, hoje essa é a primeira. Então, vamos começar. O sistema renal, pessoal, ele é extremamente importante para a manutenção do nosso bem-estar enquanto organismo de um mamífero. Nós temos aí 100 trilhões de células no nosso corpo, todas elas, vamos pensar assim, mergulhadas num líquido, né? 60% do nosso peso é líquido, é água, e essa célula banhada, mergulhada nesse líquido, ela precisa de nutrientes, ela também tem produtos indesejáveis que ela produz, que ela joga fora nesse líquido. Então, o mesmo líquido que ela tira o que ela precisa, ela também vai jogar o que ela não quer mais. E aí, esse líquido, ele tem que ser filtrado, depurado, para que a gente não se intoxique, para que as células, as 100 trilhões de células, não se intoxiquem com as suas próprias excretas. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, você vai viver aqui dentro dessa água, mas se você começar a sujar muito essa água, se cuide, porque você vai beber dela mesma. Então, as nossas células fazem isso. Elas estão mergulhadas no líquido e que elas captam desse líquido o que ela precisa de nutrientes, de gases, de macro e micromoléculas. E, ao mesmo tempo, ela joga nesse líquido o que ela não quer, o lixo celular, as excretas celulares, de uma forma geral. Então, esse líquido tem que ser filtrado, tem que ser depurado 24 horas por dia. Quem faz isso é o sistema renal. Então, excreta tudo que a gente não quer mais desse líquido que a gente tem, extracelular, é o sistema renal. Então, desde ureia, creatinina, pesticidas, drogas que eu falo, drogas, medicamentos, ou mesmo drogas ilícitas também, tudo sai fora do nosso organismo pela urina, porque o sistema renal filtra o líquido que nós temos no nosso corpo para que ele fique aí num estado que seja aceitável de grau de limpeza, de depuração. Além disso, o sistema renal regula o equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu perco de água, de eletrólitos, de sais minerais, regula a osmolaridade do nosso líquido, ou seja, vocês devem ter feito esse experimento quando vocês faziam o segundo grau, o ensino médio, na verdade, colocavam uma célulazinha dentro de um líquido salgado, bem hipertônico, aí a célula murchava. Ou então colocava a célula no meio hipotônico, a célula se inchava até quase romper a membrana. Ou seja, as nossas células não podem ficar à mercê de ficar murchando ou inchando, a depender da osmolaridade desse líquido extracelular. Então, a osmolaridade ela tem que se manter constante. O rim também participa desse processo, regula. Regula a pressão arterial, porque regula o volume de líquido do nosso corpo. Regula o equilíbrio ácido-básico e consegue eliminar maior ou menor quantidade de ácido e de bases. E ainda secreta uma série de hormônios, renina, enfim, eritropoetina. E ainda por cima tem uma função de gliconeogênese. Você lembra o que é gliconeogênese? Gliconeogênese é aquela função que nós temos, as células têm, algumas células, de transformar qualquer substrato que não o carboidrato, tipo proteína e gordura, transformar proteína e gordura em glicose, chama gliconeogênese. E o rim, os 2 rins nossos, têm uma gliconeogênese comparável à do fígado, ou seja, muito importante. Então, ela ainda tem essas funções bioquímicas, produz a eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir células sanguíneas, produz renina, produz o calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, e tem mais outras, uma série de substâncias aí que são produzidas no rim. Ou seja, não é qualquer sistema, o sistema renal. Ele é muito importante para a manutenção da nossa vidinha.
No caso aí da eritropoetina, ela é produzida no rim, desde que aconteça uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, ou uma anemia, ou uma hipóxia, que é a diminuição do oxigênio. O rim percebe isso e aí libera as células do túbulo contorcido proximal, libera a eritropoetina. A eritropoetina cai no sangue e vai atuar lá na medula óssea, né? Não é a medula espinhal, não, medula óssea, aqui na cabeça do fêmur, o osso, a pelve, um pouquinho aqui no externo, a produzir, estimular a mudança, né, da célula tronco em a diferenciação, essa é a palavra, diferenciação da célula tronco em eritrócito. O urinário tem todos os seus componentes anatômicos, né, 2 rins, cada rim tamanho de um punho fechado, 2 ureteres, uma bexiga, um uretra. Da anatomia, né, aqui o corte longitudinal do rim, quando a gente vê 8 a 10 pirâmides invertidas, né? A base da pirâmide é voltada para fora e o ápice da pirâmide voltada para o meinho, ali, o hilo. O hilo, que é aquela região ali onde entra e sai os vasos, o ureter. Existe essa parte mais externa, a gente chama de córtex renal, e é onde tem a pirâmide, a gente chama de medula renal. Isso tem importância, a gente vai ver daqui a pouco. Aí aqui eu quero mostrar para vocês essa parte do principal desse slide aqui. O primeiro slide assim, importante que nós temos. Só veja bem. Aqui embaixo, nesse circuito aqui, nesse fluxograma, podemos falar assim, o sentido que o sangue passa. Então veja, ó, ele sai da aorta, a aorta abdominal está passando bem aqui do lado, aí é a primeira artéria que nasce da aorta abdominal, são as 2 artérias renais. Então, elas nascem na aorta, então a artéria renal, direita e esquerda, né? Aí entra no rim, no hilo, que é essa região aqui. Aí tem a artéria segmentar, lobar, interlobular, arqueada, interlobular, aí vem primeira sequência de arteríolas, que são as arteríolas aferentes. Elas entram, aferente porque ela entra ao glomérulo, que eu vou falar daqui a pouco que é esse glomérulo, faz parte do néfron. E aí veja, em qualquer outro tecido, da arteríola nascem os capilares, que ali são os capilares glomerulares, no caso. Depois dos capilares, em qualquer outro tecido, esses capilares já vão se unir e formar vênulas. E as vênulas depois se coalescem, se juntam e formam as veias. No rim é diferente. No rim, depois da arteríola aferente, aí se transforma em capilares, que são os glomerulares. Aí esses capilares glomerulares se reagrupam em outra arteríola, que é a arteríola eferente, saindo do glomérulo. E aí, dessas arteríolas eferentes vão nascer, vão brotar, vamos pensar assim, vai dar origem a outra rede capilar, que são os capilares agora peritubulares. É o único órgão, tecido, que tem 2 leitos capilares separados por uma arteríola, que seria a arteríola eferente. Então, isso é importante para a gente entender a função renal daqui a pouco. Depois dos capilares peritubulares, aí faz o caminho, né? Vênulas, veia, até chegar na veia cava inferior, lá, onde a veia renal se anastomosa, né? Ela desemboca na veia cava. Então, isso é importante, né? Artéria interlobular vai dar origem à arteríola aferente, capilar glomerular, depois volta a ser arteríola, só que agora chama eferente, depois volta a ser capilar de novo, só que agora é outra rede, chama capilar peritubular. Depois aí volta, o sangue retorna como vênula e veia, e assim vai. E aí a unidade funcional do rim é o néfron. E, portanto, quando a gente aprende tudo o que acontece em um néfron, a gente está aprendendo o que acontece no sistema renal todo. Porque o que acontece em um néfron é a própria função renal, vamos pensar assim.
Cada rim tem aí 800 mil a 1 milhão de néfrons, cada rim. Então, nós temos aí de 1 milhão e 600 a 2 milhões de néfrons, um adulto normal, sem nenhuma doença renal. E ele é composto de estruturas que a gente precisa entender. Então, aqui ó, está a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é o glomérulo, aquilo que eu tinha falado para vocês no slide anterior. Então, aqui, ó, entrando aqui, tem a arteríola aferente, aí ela se transforma esses capilares glomerulares, depois esses capilares glomerulares se coalescem, formam a arteríola eferente. Não está aqui nesse desenho, mas essa arteríola eferente, ela vem para cá, e aqui, rodeando todos esses túbulos aqui, tem os capilares peritubulares, que não está aqui nesse desenho. Aí, veja, a cápsula de Bowman dá origem a um caminho de túbulos, que a gente chama, essa primeira porção, que ela é bem convoluta, né, cheia de curvinhas, chama túbulos contorcidos proximais. Aí, esses túbulos contorcidos proximal, ele vai dar origem depois a um túbulo mais fininho, chama alça de Henle, ele tem uma alça mesmo, vai até lá embaixo, depois volta. Então, alça de Henle, descendente fina, ascendente fina e ascendente espessa. Aí vem túbulo coletor, túbulo contorcido distal, coletor não. Depois da alça de Henle espessa, vem túbulo contorcido distal. Ele é bem contorcido, parecido com o proximal, só que ele está distante do glomérulo, chama distal, contorcido distal. Aí esse túbulo contorcido distal vai desembocar nos túbulos coletores, e depois os túbulos coletores desembocam nos ductos coletores, e daqui já vai embora como urina lá para a pelve renal, lá para o ureter. Esse trajeto aí dessas estruturas é importante, a gente vai detalhar mais ao longo dessas aulas. Existe basicamente dois tipos de néfron. Um néfron que tem a alça de Henle mais curtinha, aqui esse rosinha claro é o córtex, e esse mais escuro é a medula renal. Então esse néfron que tem a alça de Henle mais curtinha, mais próximo do córtex, eu chamo de néfron cortical. E existe 25% de todos os néfrons, 25% é um néfron que tem a alça de Henle mais longa, ó. Ela vai até lá na profundidade da medula renal. Só 25%, 75% são desses tipos e 25% são esses aqui, que tem a alça de Henle mais longa, que eu chamo de néfron justamedular. O glomérulo está mais próximo da medula, mas ainda no córtex. E esse aqui, o glomérulo está mais distante da medula, mas dentro do córtex. Então, essa é importante, esses 25% desses néfrons justamedulares são importantes na formação da urina concentrada quando a gente está no jejum de água, por exemplo. A gente vai ver isso na aula número 3. Aqui uma lâmina mostrando aqui o glomérulo, a arteríola aferente, essa. Depois o glomérulo, capilares glomerulares, arteríola eferente, aí volta aqui, ó, todos esses são capilares peritubulares. Outro desenho mostrando tudo, vai entrar em detalhes daqui a pouco. Aí no glomérulo, o que é que nós temos? Uma arteríola aferente, dá origem a esses capilares. Os capilares estão tudo presos, né, dentro da cápsula de Bowman. Depois eles retornam aqui pela arteríola eferente para ir embora, para ser transformado daqui a pouco nos capilares peritubulares. Cada capilar tem uma membraninha, né? Depois eu vou mostrar em outra figura ali, mas aqui dá para ver, ó. Tem uma outra célula epitelial por cima da célula endotelial do capilar, que é importante para a filtração do plasma sanguíneo, vamos pensar assim. E aí,
cada substância que tem que ser excretada pela urina, ela passa por uma série de momentos temporais, né? Uma sequência de eventos que ocorrem durante a filtração do sangue. Porque aí você vai ver que a taxa de excreção urinária é igual à taxa de filtração, menos a taxa de reabsorção, mais a taxa de secreção. Fosse uma fórmula matemática. Nós vamos explicar isso melhor. Por quê? Eu tenho que mostrar aqui. Tá vendo aqui, gente? Vamos olhar aqui bem de pertinho. Vocês fiquem mais perto aí da tela para ver. Então vem aqui, ó, arteríola aferente, aí capilares glomerulares, dentro da cápsula de Bowles. Dentro desse capilar existe uma pressão, é uma derivada da pressão arterial, que é a pressão hidrostática capilar. Quem já viu lá a aula de microcirculação vai entender o que eu estou falando, né? Troca de líquidos em capilares, em tecidos. Aqui é a mesma coisa. Aí é um tecido isso aqui. Então existe uma pressão dentro do vaso hidrostática, expulsa a pressão hidrostática de dentro do capilar glomerular, expulsa o plasma sanguíneo, filtra o plasma sanguíneo. Existe uma outra pressão que se opõe a isso, dentro do vaso, que é a pressão exercida pelas proteínas, que eu chamo de pressão coloide-osmótica, ou também chamada pressão oncótica, é sinônimo, coloide-osmótica ou oncótica, dentro do vaso também. Essa pressão é exercida pelas proteínas, elas atraem o líquido para dentro do vaso, então elas se opõem à filtração do plasma. Mas, e dentro da cápsula, por fora dos capilares, portanto, mas dentro da cápsula, existe, eu chamo de espaço de Bowman, existe uma pressão hidrostática também, porque tem líquido. Onde tem líquido trancado, fechado em um copo, um vasilhame, num vaso, numa cápsula, existe uma pressão ali dentro, exercida pelo próprio líquido, que chama pressão hidrostática. Do mesmo jeito que tem a pressão hidrostática capilar, tem a pressão hidrostática de fora do capilar, que é do espaço de Bowman, ou da cápsula de Bowman. Essa pressão, ela impede a filtração. Então, eu tenho uma pressão empurrando filtrando, pró-filtração, estimulando a filtração, que é a hidrostática do capilar glomerular, e duas que impedem essa filtração, que é a oncótica do capilar, que puxa o líquido para si, e a hidrostática da cápsula, ou do espaço de Bowman. Só que quem ganha a guerra é a que expulsa o líquido, é a hidrostática. Porque somando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em outro slide, somando a oncótica e a hidrostática da cápsula, dá 50 milímetros de mercúrio. No entanto, a hidrostática do capilar, aquela que expulsa o líquido dentro do vaso, que promove a filtração do plasma, ela é de 60 milímetros de mercúrio, ou seja, 60 contra 50. 60 ganha por 10 milímetros de mercúrio. Portanto, 20% do plasma sanguíneo que chegue ao capilar glomerular, ele é filtrado. Ele sai de dentro do vaso capilar glomerular e cai aí na cápsula de Bowman, no espaço de Bowman. E o que é que esse plasma filtrado leva? Tudo que tem no plasma. Diluído no plasma. O que é que tem diluído no plasma? Glicose, aminoácidos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, drogas, ureia, creatinina. Tudo que vocês imaginarem tem diluído no plasma. E isso tudo é filtrado. À exceção de uma coisa. Tem uma coisa, uma substância, uma molécula, que está diluída no plasma, mas não consegue passar no capilar glomerular, porque ela tem carga elétrica. Essa molécula são as proteínas. Proteínas não conseguem passar pelo capilar glomerular. Lembra daquela célula epitelial de revestimento por fora do capilar glomerular? Ela também é um fator que contribui para essa não passagem da proteína. Ou seja, tudo que tem no plasma passa, menos a proteína. Se passar a proteína, tem alguma coisa errada, é uma doença renal. Então, quando a gente faz exame de urina, tem lá proteinúria, que é proteína na urina. É uma disfunção renal de alguma etiologia, tem que investigar o que é.
Então, as proteínas, por ter carga negativa, não conseguem passar, porque a célula endotelial do capilar e a célula epitelial de revestimento externo, tem endotélio e epitélio, as duas camadas de células, também tem carga negativa. Ou seja, a proteína tem carga negativa e a membrana tem carga negativa, se repelem. Então, a proteína não consegue passar, principalmente por causa dessa carga negativa. E aí, mas o resto, tudo passa. Glicose, aminoácidos, drogas, ureia, creatinina, passa, é filtrado. Cai na cápsula de Bowman, no espaço de Bowman. E aí, esse líquido eu chamo de filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular, ele começa a caminhar por esses túbulos. Primeiro, contorcido proximal, depois alça de Henle, depois contorcido distal, depois túbulo coletor, depois ducto coletor. E ao longo desse caminho, desse filtrado glomerular, que é igual ao nosso plasma, sem proteína, quando ele vai passando por esses túbulos eles são revestidos por uma célula epitelial. Às vezes cuboide, às vezes cilíndrica, às vezes menorzinha, às vezes maiorzinha, mas uma célula epitelial. A célula epitelial de revestimento desses túbulos todos, proximal, distal, Henle e tudo, tem a ação de reabsorver desse filtrado aquilo que é útil para o nosso organismo. Por exemplo, glicose. Glicose, dá para ficar jogando glicose fora? Não, a gente usa, todas as nossas células precisam de glicose. Então, a glicose, que foi filtrada no capilar glomerular, as células de revestimento dos túbulos reabsorve ela de volta. Todinha. E ela volta para o organismo. Não é para... Porque se ela continuar ali no tubo, vai acabar saindo na urina. É o que acontece no diabético, por exemplo. O diabético descompensado, como tem muita glicose, é hiperglicêmico, o sangue dele, filtra muita glicose. Então, as células que absorvem glicose não dá conta de absorver tanta glicose. Acaba sobrando um pouco de glicose que vai sair lá na urina. Você faz exame de urina, tem lá glicose, muito provavelmente é diabético. Porque a glicose está aumentada. Porque se a glicose estiver normal, as células de absorção de glicose já dão conta de absorver ela todinha. Não sai nada na urina de glicose. Então, basicamente, eu expliquei a formação da urina. Então, o que é a urina? É o plasma, que foi filtrado no capilar glomerular, mas que eu retirei desse plasma, primeiro não saiu proteína, só saiu tudo que tinha diluído no plasma, mas não saiu proteína. Então, ela nem foi lá fora. Mas esse plasma que foi filtrado, eu tiro aquilo que me interessa. Aminoácido serve, o nosso corpo serve, então vamos reabsorver de volta. E esse reabsorver de volta da célula tubular, ele é absorvido de volta para onde? Primeiro cai no intestício, que é o espaço intercelular da célula epitelial dos túbulos. Depois ele volta para o sangue. Por onde? Naquela segunda rede capilar, que são os capilares peritubulares. Daí a importância de ter duas redes capilares no rim. É o único tecido que tem isso. Ele tem uma rede capilar só para filtrar, são os capilares glomerulares, e outra rede capilar só para reabsorver, só para reabsorver de volta para o sangue. Por ultrafiltrado, que são os capilares peritubulares. O nome já está dizendo tudo. Peritubulares, estão ao redor dos túbulos. Contorcidos, alça de Henle, todos eles. Então, o que é a urina? O plasma filtrado. Mas desse plasma eu tirei tudo aquilo que é útil, aminoácido, glicose, sódio, potássio, magnésio. Só o excesso disso que cai na urina. Agora, ureia não é uma coisa que eu queira muito. Mas ainda assim, 50% dela é reabsorvida. 50% vai embora, sai na urina. Creatinina. Creatinina não é tóxico, não posso. Ácido úrico é tóxico, não pode. Então, tudo de creatinina, de ácido úrico, de drogas, agrotóxicos que a gente come no alface, no tomate, tudo aquilo que não é útil, é filtrado, mas não é reabsorvido. E, portanto, ele vai embora, passa por todos esses tubos, e não é reabsorvido, e vai cair aonde? Vai embora lá para a bexiga para a gente urinar daqui a pouco. Então, a formação da urina é isso. É o plasma que foi filtrado, mas que eu retirei dele o que é útil. O que não é útil continuou lá dentro dos tubos, até que chegou lá na pelve renal e vai embora a urina.
E aí algumas outras moléculas, além de não ser reabsorvidas, elas ainda são secretadas, ou seja, as células epiteliais de revestimento dos túbulos, aquelas que reabsorvem, algumas delas secretam, ou seja, tira do intestino, do sangue e se joga lá dentro do tubo para virar, para ir compor a urina. Por isso que aqui nesse gráfico, nessa equação, nós temos o que é excretado na urina de uma substância depende de quê? Da quantidade dela que foi filtrada, menos aquilo dela que foi reabsorvida e somado mais aquilo que foi secretado da célula tubular lá para a luz do túbulo, da célula epitelial para a luz do tubo, e menos aquilo que foi reabsorvido da luz do tubo para cá, para o intestino. Então é isso. Resumindo, essa é a função renal. Então aqui, primeiramente, essa primeira setinha, gente, o que é que acontece? Filtração nos capilares glomerulares. Depois tem o quê? Reabsorção daquilo que me é útil. E algumas substâncias ainda são o quê? Secretadas, que é a setinha verde. São secretadas. E, portanto, o resultado disso tudo é a urina, que é aquilo tudo que ficou para ser eliminado. Alguns indivíduos ingeriram muita água, igual eu vou fazer aqui agora. Ó. Imagina que eu tivesse tomado 1 litro de água. Enchi meu organismo de água, ou seja, tem muito líquido. Esse excesso de água vai embora e eu urino um volume grande de urina, bem diluída, bem clarinha. Agora, se eu tivesse passado o dia inteiro sem ingerir nada de água, a minha urina ia sair bem pequeno o volume, mas bem concentrada, bem escura. Porque a quantidade de solutos a ser excretada vai ser sempre a mesma. O que é que muda? O solvente, que é a quantidade de água. E daí a gente vai aprender como é que o rim faz a urina diluída e a urina concentrada lá na aula número 3. Ok, pessoal? Então, quais os exemplos de moléculas aqui? Ó? Nós temos a substância A, por exemplo. Ela é filtrada no capilar glomerular. Aqui é o capilar glomerular e aqui é o capilar peritubular. Então, no capilar, e aqui são os túbulos, cápsula de Bowman e túbulos, todos os túbulos representados aqui esse amarelinho aqui, nesse tubo amarelinho. Um exemplo, a creatinina. Ela é toda a creatinina que é filtrada, ela vai sair na urina, sem nada dela volta. É reabsorvida. Toda ela é eliminada. Já a substância B, por exemplo, água ou eletrólito, sódio, uma parte deles que é filtrada, uma parte deles é reabsorvida e outra parte vai ser eliminada. Então, vai depender da necessidade do organismo. Tem muito sódio? Comi uma comida muito salgada? Então, mais sódio vai ser eliminado, só um pouco vai ser reabsorvido. Agora, estou lá de jejum, passei o dia inteiro sem comer. Suei, perde sal, né? Perde sódio no suor. Aí agora, quase todo o sódio que for filtrado vai ser reabsorvido, vai sair quase nada na urina. Então, vai depender da necessidade do organismo e ela é separada para qualquer substância, separadamente. Existe ainda outro exemplo, ó. Por exemplo, glicose e aminoácido. Toda a glicose e aminoácido que for filtrada no capilar glomerular, ela tem que voltar para o organismo, porque serve, é útil para o nosso organismo. Nada vai sair na urina. Se sair, é doença. E existem outras moléculas, como ácidos e bases, e catabólitos, outros, que além de ser filtrado, ele ainda é secretado. Olha aqui, ó, a secreção. Veio do sangue do capilar peritubular e foi jogado lá na luz do túbulo, para ir embora ser excretado na urina. Tá aqui as células, ó. Gente, aqui é a parede do capilar glomerular, essas células aqui. E aí, tá vendo essas células branquinhas aqui ao redor? São elas, ó, aqui também tem, aqui. São elas aquelas células epiteliais de revestimento, que são uma barreira a mais para não deixar a proteína sair. São essas células e o endotélio do capilar que tem carga negativa e não permite ali, ó, nesse outro desenho também dá para ver aqui, todos esses pés, né, podócitos ao redor do capilar peritubular. Peritubular não, glomerular.
Carga elétrica negativa impede a saída das proteínas. Então, aqui outro desenho esquemático, dá para ver direitinho. Então, o que é que faz filtrar mais ou menos? Depende de várias coisas. Os capilares glomerulares têm os poros. Então, por exemplo, se a molécula é maior do que o poro, não consegue sair. É o caso da albumina, globulinas, imunoglobulinas. Peso molecular, né? Quanto maior, mais difícil de passar. Quanto menor, mais fácil. Moléculas que têm carga positiva conseguem passar mais fácil, porque a parede do glomérulo tem carga negativa. Então, positivo passa. Negativo não passa, né? Porque repele. É o caso das proteínas, da albumina e tudo mais. Agora, essa taxa de filtração glomerular vai depender de quê? Daquelas pressões que eu falei para vocês, hidrostáticas e oncóticas dos capilares da cápsula. E aí eu chego aqui nesse slide, que é o mais importante dessa primeira aula. As pressões envolvidas na filtração, no processo de filtração, que ocorre lá no capilar glomerular. Olha lá como é que ocorre. A arteríola aferente, o sangue está chegando ao capilar vindo daqui. Então, veja. A pressão com que o sangue chega aqui no capilar glomerular, ela é 60 milímetros de mercúrio. Essa pressão de 60 milímetros de mercúrio vem de onde? Vem lá da pressão arterial, que está lá na aorta, logo aqui próximo. Na artéria aorta. Então, na artéria aorta abdominal, ela já deve ser assim, uns 90, por aí. Né? Saiu lá no ventrículo esquerdo com 120, na raiz da aorta. E ela foi caindo ao longo do percurso, já chega ali com 95, por aí. Não sei exatamente, estou chutando o valor. Mas sei que é menor do que 120, que é o valor que ela saiu lá no ventrículo esquerdo. E aqui no capilar ela é 60. Então, é um meio termo entre 120 e 60. Por isso que eu estou falando desse valor de 90, por aí. E aí tem artéria renal, artéria lobular, interlobular, arqueada, fulana, beltrano, tudo ali, a pressão vai caindo, e chegou no capilar glomerular com 60. E aí chegou com 60, essa é uma pressão que favorece a filtração, a saída do plasma. Aí tem a outra pressão dentro também do capilar, que é a pressão exercida pelas proteínas, que é a pressão colóide-osmótica, ou também chamada pressão oncótica. Essa pressão impede a saída do líquido, porque a pressão oncótica, a pressão colóide-osmótica, puxa o líquido para perto de si. É como se fosse a pressão exercida pelos solutos, as proteínas sanguíneas. A albumina é o principal componente que forma essa pressão. Ela impede, ela é de 32 milímetros de mercúrio. Já na cápsula de Bowman, ou no espaço de Bowman, que tem líquido também, né, porque o plasma está sempre passando ali, tem líquido. Então, se tem líquido, exerce pressão nas paredes da cápsula. Essa pressão de quanto? De 18. Ela também impede a filtração. Então, quando eu somo 18 com 32, dá quanto aqui? Essas duas que impedem. 18 com 32 dá 50 milímetros de mercúrio. E essa, portanto, está impedindo o plasma de ser filtrado. Mas a pressão que manda o plasma ser filtrado é 60, ou seja, a pressão que está efetiva de filtração de 10 milímetros de mercúrio, porque é 60 menos 50. Olha aqui, 10 milímetros de mercúrio é a pressão líquida de filtração. É a resultante dessas pressões. Vocês vão me perguntar, na cápsula, no líquido, no filtrado glomerular que está aqui, não tem pressão oncótica, não, porque nos outros tecidos tem pressão oncótica do tecido. Essa pressão aqui, era para ter aqui também. Por que ela não tem aqui? Porque lembra, quem é que exerce essa pressão? As proteínas. E tem proteína no filtrado glomerular? Não, elas não conseguem ser filtradas por causa da carga elétrica. Então, se não tem proteína, não tem pressão oncótica, não tem pressão colóide-osmótica. Entendido? Então, a pressão oncótica é 0 da cápsula. Só tem a do vaso, que é 32 milímetros de mercúrio. E, portanto, gente, esses 10 milímetros de mercúrio, que é a resultante daquilo que está saindo, menos aquilo que está saindo, está mandando o líquido de volta para o vaso,
é a pressão efetiva que faz com que 20% do plasma seja filtrado no capilar glomerular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que lá na aula número 2, na verdade, lá no capilar peritubular, que é a outra rede, tem 10 mililitros de mercúrio também, só que para voltar. Essas duas aqui, ó, vão ganhar a guerra lá para o líquido voltar. E com o mesmo valor de 10 mililitros de mercúrio. Olha como o engenheiro celestial foi certinho. Colocou 10 para sair no capilar glomerular e 10 para voltar no capilar peritubular. Para não ter balanço positivo, ou seja, não ficar líquido acumulado. E não ia fazer um edema renal. Ia fazer uma hidronefrose, como é que chama? Eu acho que é esse o termo que usa. E aí, quais são os determinantes que aumentam ou diminuem? No caso aqui, nesse gráfico, diminui a taxa de filtração glomerular. Ou seja, diminui a saída do líquido lá no capilar glomerular. Ó, se eu tenho uma doença renal com diminuição do número de néfrons, que é essa diminuição do KF, é o coeficiente de filtração. Ó, se eu tinha 1 milhão de néfrons, agora tem só 500 mil, diminui a taxa de filtração glomerular. Então, doença renal, diabetes mellitus, hipertensão arterial faz isso. Se eu tiver um aumento da pressão hidrostática da cápsula de Bowman, essa pressão aqui, ó, esse 18, imagine que ele sobe para 30, vai impedir a taxa de filtração glomerular, porque ela não é ao contrário, a filtração. Quem é que aumenta ela? Uma obstrução do trato urinário, por exemplo, cálculo renal. Um aumento da pressão cota glomerular. Onde é que eu vou ter isso? O aumento da proteína plasmática, uma hiperproteinemia faz isso. Aquele 32 ficando mais alto, também vai diminuir a taxa de filtração glomerular. E aí você vai ter vários exemplos de situações que diminuem a taxa de filtração glomerular. Então, normalmente, o que a gente vai ter? Tudo que... Ó, aqui é a arteriola aferente. Se eu tiver uma vasoconstrição dela, ela diminui a luz, o que acontece? Eu diminuo o fluxo sanguíneo que chega aos capilares glomerulares. E isso vai fazer o quê? Vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Agora, se eu tiver uma vasoconstrição da arteriola eferente, aí a resposta é dupla. Primeiro, se a vasoconstrição da arteriola eferente for leve, então é meio que o sangue chega normalmente, mas não consegue escoar com tanta rapidez para a arteriola eferente. Então, isso quer dizer que aqui o sangue vai ficar represado no capilar glomerular, e isso vai aumentar a pressão hidrostática glomerular e vai aumentar a taxa de filtração. Então, uma vasoconstrição, um aumento da resistência da arteriola eferente leve, leva a aumento da taxa de filtração glomerular. Agora, se fechar tudo, se for uma vasoconstrição muito forte, moderada a forte, aí fecha, quase fecha. E aí o fluxo sanguíneo meio que para. Se o fluxo sanguíneo para, então você vai ter no final diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, quando for aumento da resistência, vasoconstrição da arteriola eferente, a resposta é dupla. Se for leve, aumenta a taxa de filtração glomerular. Se for forte, aumento da resistência, diminui até cessa a taxa de filtração glomerular. Nesse processo também tem a micção. A micção é um processo reflexo, super fácil. Ó, o que acontece? Na parede da bexiga, lá no trígono, onde tem lá, chega os dois ureteres e sai a uretra, chama trígono, uma região de triângulos. Lá tem receptores de estiramento. Então, o receptor de estiramento ele é estimulado quando ele é estirado. Se a bexiga se enche, o que acontece com o receptor? Ele é estirado. Aí ele envia um sinal pelos nervos, esses verdinhos aqui, parasimpáticos, e vão lá para a medula sacral, onde tem os neurônios parasimpáticos sacrais. E aí é como se dissesse assim, a bexiga encheu, estirou, que a bexiga encheu. Aí vem uma resposta reflexa, também pelos nervos parasimpáticos, para a musculatura, o músculo detrusor, que é o nome do músculo da bexiga, o músculo liso. Aí esse músculo recebe essa inervação parasimpática, só que eferente agora, né? Aquele que levou o sinal do trígono, lá do receptor de estiramento, levou para a medula, é aferente. E tem um outro nervo que é eferente. Trouxe da medula para cá um estímulo. Um estímulo para quê?
para contrair o músculo detrusor e você eliminar aquele volume de urina. Aí, ó, a pressão dentro da bexiga aumenta. Era uma pressão aqui basal, em torno de 5 mm de mercúrio. Aí ela sobe porque houve a contração da musculatura detrussora. Sobe, mas aí imagina que você não pode ir no banheiro agora. Estou aqui dando aula, estou com vontade de fazer xixi, mas eu não posso ir agora. Eu prendo com a musculatura voluntária, que é o esfíncter externo. Se é esfíncter externo, é músculo esquelético, é do nervo somático, que é o nervo por dentro. Então, prendo o xixi, aí a pressão, o receptor de estiramento se adapta, e aí deixa de enviar sinal, acaba a contração, volta para a pressão basal. Aí daqui a meia hora, 1 hora, a bexiga se enche mais, porque o rim está sempre formando urina e enviando lá para a bexiga, enviando. E depois de um tempo, a bexiga se encheu de novo, estirou de novo o receptor de estiramento. Aí ele manda um sinal para a medula sacral, a medula sacral entende que a bexiga encheu, manda uma resposta para ela se contrair o músculo para eliminar. Aí você vê a pressão sobe de novo dentro da bexiga, é a segunda vez aqui. Mas você ainda não pode, aí você prende com o esfíncter externo. Aí o receptor se adapta, acaba de mandar o sinal, acaba a contração, a pressão volta para o nível basal. Aí mais 40 minutos a bexiga se enche mais, aí vem outra urgência, outra vontade de fazer xixi. E assim vai até o momento que você decide ir no banheiro. E aí a musculatura detrussora está contraída, você relaxa a musculatura esquelética do esfíncter externo, e aí a pressão dentro da bexiga está altíssima, em torno de 40, 50, 60 mm de mercúrio, e lá na uretra está quanto? 0. Aí a pressão dentro da bexiga está maior do que lá fora, o xixi sai, é o processo da micção. Então ele é totalmente reflexo, né? Processo reflexo. Aqui já estamos finalmente. Aqui está falando de o que determina, qual o controle fisiológico glomerular que determina aí a filtração glomerular. Como é que determina que eu vou fazer mais xixi ou menos xixi, se eu ingerir muito líquido, se eu ingerir pouco líquido, o que determina isso? São mecanismos basicamente intrarrenais, né? São hormônios que geralmente têm a ação de diminuir a taxa de filtração glomerular, então a adrenalina e noradrenalina, que são neurotransmissores simpáticos, portanto, já sabe o que é que o simpático faz, né? Diminui a taxa de filtração glomerular, diminui o fluxo sanguíneo renal. Endotelina também é um forte vasoconstritor, também, liberado por endotélio lesado, também diminui a taxa de filtração e fluxo. Angiotensina 2 previne a queda da taxa de filtração glomerular, mesmo que diminua o fluxo sanguíneo renal. Então, a angiotensina 2 é bem interessante, nós vamos estudar ela mais profundamente na aula número 2 e na 3, porque ela tem essa ação de prevenir a queda na taxa de filtração glomerular a despeito de ter um fluxo sanguíneo renal menor. Óxido nítrico é um vasodilatador potente. Se é vasodilatador, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a taxa de filtração glomerular, e algumas prostaglandinas também aumentam a taxa de filtração glomerular. Esse mecanismo autorregulatório, que é intrarrenal, ele é chamado de feedback túbulo glomerular. Como é que ele ocorre? Vamos ver aqui nessa figura. Ó, lembra que eu falei glomérulo, capilares glomerulares. Aí aqui é filtrado 20% do plasma, que se transforma no filtrado glomerular, que vai caminhando aqui ao longo desses túbulos. Inicialmente o proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. Veja, quando esse filtrado glomerular vai passando por esses túbulos, o proximal e a alça de Henle, essas células de revestimento desses túbulos vão absorvendo as coisas. Sal, água, aminoácido, glicose, tudo. Então, quando chega aqui no filtrado, o filtrado, quando ele chega no túbulo contorcido distal, ele já tem uma componente bem, quase zero de glicose, zero de aminoácido, mas ele tem sal. Aí aqui, ó, é um corte bem aqui. Essa figura grande é esse corte aqui, esse quadrado aqui, ó. Veja, essa aqui é um túbulo contorcido distal cortado.
E aqui a arteríola aferente, a arteríola eferente. Então, veja, eles são coladinhos. Existe uma parte do túbulo contorcido distal que está colado, praticamente pregado, colado na parede das duas arteríolas, a aferente e a eferente. Então, o que acontece? Existe no revestimento do túbulo contorcido distal, aqui próximo onde ele está coladinho nas arteríolas, a mácula densa. São células que elas são sensíveis à quantidade de sal, NaCl, que tem dentro do túbulo, que é o filtrado glomerular. Se chega menos sal, aí a mácula densa fala assim, eita, chegou menos sal. Aí ela sinaliza, a mácula densa, essas células cinzazinhas aqui, sinaliza para essa outra célula rosinha aqui. Essa célula rosinha tem na eferente e principalmente na aferente. São células justaglomerulares. Elas são músculo liso da parede da arteríola modificado, especializado. O que ela faz? Ela recebe a sinalização da mácula densa e aí elas sintetizam e liberam a renina. E a renina é liberada aqui no sangue. Então, a sequência. Mácula densa. Percebe a quantidade de sal que tem no filtrado glomerular. Quando essa quantidade cai, aí a mácula densa sinaliza paraquinamente para as células justaglomerulares, que já é da parede da arteríola, e essas células produzem e liberam uma enzima que se chama renina. O que a renina vai fazer? A renina, ela vai, a mácula densa percebe a queda do sódio, do sal, libera a renina é uma enzima que age numa proteína sanguínea. Existe uma proteína sanguínea produzida no fígado, constantemente o fígado produz essa proteína, chama angiotensinogênio. A renina faz o quê? A renina age nessa proteína. A renina liberada do rim, da célula justaglomerular, cai na corrente sanguínea, ela vai usar no seu substrato, que é um angiotensinogênio, uma proteína sanguínea que é produzida no fígado, como todas as outras. Nem todas. A albumina, principalmente. Porque tem proteína do sangue, que são as imunoglobulinas, que não é produzida no fígado, é produzida nos linfócitos. Então, voltando. A renina age, a renina que foi liberada pelo rim, age numa proteína sanguínea chamada angiotensinogênio. Transforma esse angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 não tem tanta ação biológica, a angiotensina 1, mas ela é transformada em angiotensina 2 por outra enzima. Chama enzima conversora de angiotensina e a sigla chama ECA, a famosa ECA. Ela tem principalmente nos vasos sanguíneos pulmonares. Daí todo mundo chama que a ECA é pulmonar. Mas tem ECA em qualquer leito vascular. Mas a principal realmente é a pulmonar. Aí a ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí agora a angiotensina 2 é poderosa, porque ela age em vaso sanguíneo, arteríolas, faz vasoconstrição. Ela age no rim, aumentando a reabsorção de sal e de água. E ela age na glândula, no córtex da glândula suprarrenal para liberar esse outro hormônio chamado aldosterona. E a aldosterona também aumenta a reabsorção de sal e de água. Então, veja, o resultado desse sistema vai ser sempre o quê? Aumentar a pressão, porque eu estou reabsorvendo mais sal e mais água. Vai acumular mais líquido, vai aumentar a pressão. Então, quem é o estímulo para esse sistema entrar em ação? A própria queda da pressão arterial ou do volume de líquido. Se eu tiver hemorragia, também acontece isso. Então, a queda da pressão arterial, tive uma hipotensão, por algum motivo. Então, diminui a pressão hidrostática, porque a pressão hidrostática glomerular não é derivada da pressão arterial. Se ela cai a pressão hidrostática, diminui a taxa de filtração glomerular, vai chegar menos sal na mácula densa. A mácula densa percebe isso e ativa o sistema da renina, angiotensina, aldosterona. Que faz o quê? Aumenta a resistência da arteríola eferente e isso aumenta a reabsorção de líquido pelo capilar peritubular
e diminui a resistência da arteriolar aferente. Então, chega mais sangue, vasodilatação da aferente e vasoconstrição leve da eferente. O que é que isso aí vai fazer? Aumenta a taxa de filtração glomerular sem aumentar o volume sanguíneo, sem aumentar a pressão, sem aumentar o fluxo sanguíneo renal. Então, a angiotensina 2 ela é muito poderosa, né? Esse mecanismo nós vamos falar sobre ele depois em outras aulas, até na aula de cardio, nas aulas de cardiovascular a gente volta a falar isso, porque esse sistema é o principal que controla o nível da pressão arterial a longo prazo. Existe outro mecanismo, que é o miogênico, isso é comum a todos os tecidos, incluindo o rim. Toda vez que aumenta a pressão arterial, você você distende os vasos. Essa distensão dos vasos faz com que reflexamente o vaso constrinja. E aí isso não deixa aumentar o fluxo sanguíneo renal. Né? O mecanismo miogênico, ele é comum a todos os tecidos. Essas aulas estão todas, gente, no canal do YouTube. Agora sou youtuber. Eles estão aí no canal, que é o prof.wagnerveras. E vocês podem acessar a qualquer momento para tirar dúvida, para escutar de novo essas aulas. Ok, pessoal? E até a aula Fisiologia Renal 2. Sim, tem que se inscrever, curtir, ativar o sininho. Nem sabia que isso existia, mas existe. Façam isso que é para aumentar meus seguidores. Abraço para vocês.